Olá, queridos, sejam muito bem-vindos a essa plataforma da Comunidade do Redentor de pequenos grupos online, onde nós queremos chegar perto de você com a Palavra de Deus, mas ajudar você a compartilhar com o seu pequeno grupo as verdades do Senhor, auxiliando assim que você aprofunde o texto bíblico, que você possa ter um tempo de comunhão profunda uns com os outros, na oração, na intimidade com Deus. E nós continuamos a nossa jornada através das disciplinas espirituais, essas disciplinas que querem ser esse espaço onde Deus atua intensamente nas nossas vidas. Essas disciplinas que fazem com que a gente intencionalmente busque a presença de Deus. E essa presença de Deus, que é maravilhosa, transforme inteiramente o nosso ser. Nós queremos, no meio dessa pandemia, adquirir novos hábitos que venham a trazer uma transformação real nas nossas vidas. E hoje nós queremos falar de uma falsa narrativa que tem adentrado na nossa vida e que tem causado grande destruição nos nossos relacionamentos. Eu não sei você, mas tem muitas pessoas que são guiados pela narrativa que para que as coisas deem certo, as coisas precisam acontecer conforme a sua própria vontade. Pessoas impositivas, pessoas que tentam impor a sua verdade, a sua forma de ver, a sua forma de se relacionar, a sua forma de entender o trabalho, a sua forma de se colocar. E ela tenta vencer toda e qualquer conversa que ela se encontra. Ela acaba assim destruindo os seus relacionamentos, enfraquecendo os seus relacionamentos. Você já deve ter ouvido falar sobre um termo chamado codependência emocional. A codependência emocional, ela acontece quando existe uma pessoa muito forte e uma pessoa aparentemente fraca. Infelizmente, muitos relacionamentos, eles têm como base a codependência emocional. A codependência emocional é semelhante a uma garrafa que a gente pega. Eu peguei aqui uma garrafinha de álcool gel. Uma garrafa que a gente pega e sempre nos relacionamentos vai ter uma pessoa que vai ser tampa, né? A gente tem uma tampinha aqui, né, do álcool, vai ser tampa e uma pessoa que vai ser garrafa. A pessoa tampa, ela acha que não tem valor algum. Sou só uma tampinha, eu não presto, eu não sei fazer nada direito, eu sou muito frágil, eu não consigo lidar com as situações difíceis da vida. Mas tem outras pessoas que são garrafa. São aquelas pessoas que sempre tomam decisão, são aquelas pessoas ditas pela nossa sociedade fortes, são pessoas que elas nunca deixam para depois para fazer as coisas que precisam ser feitas. E normalmente essas pessoas se encontram. A pessoa tampa, ela frágil, ela encontra uma pessoa garrafa. E essa pessoa garrafa então passa a impor todas as coisas para essa pessoa que é tampa. Num primeiro momento parece que é um encaixe perfeito. Essa pessoa que é tampa, tudo que ela precisava era de alguém garrafa, alguém forte para determinar as coisas na sua vida. Mas com o tempo isso se torna um relacionamento frágil, onde um manda e o outro obedece e isso não dá certo. Por isso, essa pessoa que é dita forte, ela é tão dependente de alguém que é vítima, fraco, como aquela pessoa que é fraca é dependente daquele que é forte. O desafio da nossa vida não é encontrar alguém forte ou a gente ser forte para alguém. O desafio da vida é encontrar o equilíbrio entre essas coisas. Ora nós somos tampa e carecemos de alguém que nos auxilie. Ora nós somos garrafa, onde nós vamos oferecer uma sustentação para alguém que está precisando. Mas nunca somente garrafa e nunca somente tampa. E o que eu quero mostrar para você é que Jesus nos dá uma nova narrativa, um novo padrão na qual devemos seguir. E esse padrão está lá em João, capítulo 13, o contexto do lava-pés. Ali já está no momento em que Jesus está indo para o final do seu ministério, para o final da sua vida, e ele tem um tempo incrível com os discípulos, um tempo de compartilhar, um tempo de oração, mas um tempo em que Jesus ensina algo profundo para os seus discípulos, lavando os seus pés. Ele pega uma toalha, ele tira a sua capa, ele se debruça aos pés dos discípulos e ele lava um por um. No final dessa lavação de pés, ele diz: vocês entenderam o que eu fiz? Mesmo eu sendo Senhor e Mestre, lavo os pés de vocês, vocês devem lavar os pés uns dos outros. Eu dei o exemplo para vocês, para que vocês façam isso
aonde vocês estiverem. Façam da mesma maneira como eu fiz. Eu creio que Jesus aqui não está falando para a gente tirar os nossos sapatos e simplesmente lavar os pés uns dos outros. Ele não está falando algo literal. Ele está falando de uma atitude. Ele está falando de uma maneira de viver. Ele está falando de uma maneira de ser. Ser um discípulo de Jesus é adquirir esse novo hábito, o hábito da submissão. A gente vai falar um pouquinho sobre essa disciplina, mas aqui, João 13, para mim a chave desse texto está no versículo 1, em que ele diz: tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. O padrão dos relacionamentos de Jesus é o amor, é o relacionamento recíproco, é o relacionamento baseado no respeito, é um relacionamento baseado na confiança. Quando nós olhamos para o nosso trabalho, quando nós olhamos para a nossa família e quando nós percebemos os nossos relacionamentos, eu te faço uma pergunta: eles são baseados no respeito? Eles são baseados na confiança? Porque às vezes a gente busca um controle sobre todas as situações, a gente busca estar por cima das decisões, porque no fundo nós não confiamos no outro. Seja nos nossos colegas de trabalho, sejam nas pessoas que nós nos relacionamos na nossa família, sejam os nossos amigos. Porque relacionamentos que têm como base o respeito e a confiança, nós temos então um relacionamento recíproco, onde a gente vai cuidar do outro e a gente também vai ser cuidado pelo outro. Então esse é o desafio que a palavra de Deus deixa para cada um de nós. Nós devemos buscar relacionamentos de submissão um ao outro, de submissão mútua. A palavra do apóstolo Paulo em Efésios 5:21 diz: sujeitem-se uns aos outros por temor a Cristo. Paulo ali estava expressando que uma vida debaixo da orientação e do governo do Espírito Santo é uma vida que se submete um ao outro, ou seja, ativamente, intencionalmente, nós nos submetemos ao outro. E o que isso significa? Isso significa que a gente vai abrir mão, muitas vezes, do estar certo, a gente vai abrir mão da última palavra, a gente vai, portanto, imprimir nos nossos relacionamentos uma escuta ativa. A gente vai entender o outro. E em muitos momentos, a gente também vai se submeter ao querer do outro. Nem sempre fazer a nossa vontade é o melhor. Por isso, quando você tem, por exemplo, um relacionamento de casamento conjugal, quando um sempre tenta se sobrepor ao outro e diz: olha, eu venci essa conversa, desculpa, querido, que ingenuidade, porque no casamento a gente só vence quando os dois vencem. Não existe vitória se os dois não vencerem. Por isso é um grande desafio para cada um de nós buscar relacionamentos baseados na confiança e na responsabilidade um pelo outro. Por isso eu quero deixar esse desafio final. O que Jesus diz para Pedro, ele diz: se eu não os lavar, você não terá parte comigo. E com isso ele está dizendo que nós podemos fazer parte da natureza de Deus. Nós podemos fazer parte da natureza de quem Deus é. Nós podemos fazer parte desse amor que Ele amou até o fim. E esse amor que Ele nos amou até o fim é o amor que precisa estar impresso na nossa vida em tudo o que nós fazemos. Em outras palavras, ele estava falando para Pedro: Pedro, se o padrão ou a narrativa que guiar a sua vida for o orgulho do teu coração, então você não faz parte do meu reino. Você não faz parte do padrão na qual estou estabelecendo. Você não faz parte dessa nova criação feita em mim. Por isso, Pedro, o que eu desejo é que você perceba que aqui eu estou inaugurando algo novo. E esse algo novo é da submissão mútua. É do abrir mão para ouvir e respeitar o outro. E caminhar junto. Caminhar junto. Interessante que a submissão ela deve ser mútua num relacionamento saudável. Ora eu abro mão, ora o outro abre mão. E quando nós estamos dispostos a abrir mão de algo nosso, então a gente está demonstrando verdadeiro amor. Um amor que vai para além de nós mesmos. Um amor capaz de contemplar a necessidade do outro. Perceba nos seus relacionamentos. Se quando o outro compartilha algo com você,
Você não está ouvindo, você só está tentando entender como você vai rebater aquilo que o outro colocou. Ou se você está ouvindo atentamente para entender a necessidade do outro. Quando você entende a necessidade do outro, vai ser muito mais fácil se submeter. Por quê? Porque você ama e quer ver o crescimento dessa pessoa na qual você tem se relacionado. Fuja dessa narrativa falsa, que você tem que estar no controle, que a tua vontade precisa imperar para que você tenha sucesso. Você precisa ganhar todas as disputas. Não. Às vezes é necessário perder para que juntos a gente possa caminhar. Nem todo mundo, o tempo todo, vai ser tampa nos seus relacionamentos. Mas nem todo mundo, o tempo todo, vai ser garrafa nos seus relacionamentos. Por isso, queridos, busquem essa reciprocidade, uma submissão mútua. Nesse material que está disposto nesse link desse vídeo, está bem explicado várias reflexões a respeito da submissão e a aplicação disso nos nossos relacionamentos. Reflita isso no seu pequeno grupo. Eu desafio você a praticar essa disciplina diariamente, todos os dias da sua vida, para a honra e glória do Senhor. E você vai ver uma transformação em você, mas nos seus relacionamentos. Deus abençoe e até uma próxima.